incline sua cabeça aí onde você está e vamos pedir ao Senhor nessa noite pelo nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Jesus, nós te damos graça, Deus, por essa rica oportunidade, por tu ter trago os teus filhos, Senhor, filhos e filhas, para estarem aqui, Senhor, rendendo graças ao teu nome, rendendo a ti, Senhor, louvor e adoração. Nessa hora, meu Deus, após nós termos perfumado o teu altar com as nossas canções de gratidão, de louvor, por tudo que tu és e por tudo que tu fazes, Senhor, agora nós queremos receber com coração grato, Jesus, uma palavra que vem do teu trono. Meu Deus, que nessa noite nada tome a nossa atenção. Ó Deus, leva a nossa mente cativa para ti. Que tudo que seja dito aqui, que seja, Senhor, internalizado em nosso espírito, na nossa alma. Que nós possamos, meu Deus, não só ouvir, mas praticar a tua palavra para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, agora há pouco a irmã fez a leitura do texto base que é o texto que motivou essa noite, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16 e 18, que diz: regozijai-vos sempre. E no verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. E aí, quando eu penso no tema gratidão e fé, por vezes isso pode parecer um tema que para nós crentes seja algo que é óbvio. Todo crente deve ser grato, todo crente deve ter fé. Mas, por mais que nós consideremos esse um tema aparentemente óbvio para quem é crente, o Senhor me mostrou que, enquanto eu estava estudando, que essas duas coisas devem andar juntas. A gratidão deve estar andando de mãos dadas com a fé, assim como a fé deve andar de mãos dadas com a gratidão. É impossível ser grato e não ter fé, assim como é impossível ter fé e não ser gratos. Mas aí eu fiquei pensando que a fé, ela pode ser observada, assim como a gratidão, a partir de um contexto natural. E o que a fé representa em um contexto natural ou a gratidão? A gratidão, queridos, é um sentimento de quem está, é um sentimento que está no coração de uma pessoa que é agradecida, que valoriza algo que foi feito por ele. Alguém recebeu algo e essa pessoa está ali com um sentimento de reconhecimento, de valor. E esse algo que foi recebido no passado. Agora há pouco, ontem, ano passado, faz referência ao tempo, algo que foi feito para essa pessoa no passado. Agora, quando eu olho o termo gratidão no contexto espiritual, a gratidão faz referência a um dom. O dom de sermos gratos, o dom da alegria, o dom do contentamento. Sinaliza para uma dádiva que é alcançada, para alguém que recebeu algo e que naquele momento manifesta a sua alegria. Regozija-se, festeja, celebra, canta. É impossível você receber algo muito poderoso, muito desejado, muito querido e você ficar escondido, você ficar ali que ninguém saiba, porque o seu primeiro desejo é espalhar para todos que você recebeu algo muito maravilhoso. Eu não sei se vocês já viram um pai que o filho passa para medicina. A primeira coisa que o pai faz é colocar uma faixa: aprovado. Ele tem uma alegria, ele salmodia. Se ele pudesse, ele colocaria um carro de som na rua, dizendo para todo mundo que aquele filho ou aquela filha foi aprovado em algo que ele queria muito. Então, a gratidão faz referência a um valor que você atribui a algo que toca seu coração de maneira muito terna. Amém? Então, de modo geral, esse termo gratidão e fé está ligado a um tempo verbal de uma ação que foi feita no passado e algo que você vivencia e experiencia no presente. Então, nós estamos falando de algo que você recebeu e que você se alegra no presente. Mas quando a gente olha para o que o apóstolo Paulo diz ali no versículo 16, ele diz assim:
regozijai-vos sempre. Sempre. Ou no verso 18 ele diz: em tudo dai graça. Então, quando ele diz sempre, há nesse termo sempre algo que diz respeito a um não limite. Ele não está limitando quando você deve ser grato. Ele não está colocando um tempo para você ser grato, só quando você receber, só no futuro, ou você foi grato no passado. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos aqui é que você precisa em todo o tempo da graça. Independente da situação, você precisa exercer esse ministério, esse dom, buscar em Deus a gratidão, porque por vezes a gente pode perder a capacidade de dar graças. Sabia? Então, quando a gente olha a parte B do versículo 18, ele continua exortando os irmãos, dizendo assim: dai graças, porque é da vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. O Senhor se agrada quando o nosso coração é agradecido. É da vontade de Deus que você seja agradecido, que você renda graças, que você salmodie, que você celebre. Ele se agrada quando você está feliz. Então, por que nós estamos aqui hoje? Se nós sabemos que na vida do cristão ele precisa ser grato, ele precisa ter fé, por que a gente está aqui? Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos lá em Tessalônica? Por quê? Por que essa carta chegou até nós em 2025 e ela vai continuar chegando através das Sagradas Escrituras para as gerações futuras, se o Senhor não voltar aqui hoje, daqui a pouco ou agora? Porque, queridos, nós temos que ser lembrados dos princípios mais elementares. A gente, no nosso cotidiano, perde por um segundo, uma fração de minutos, a nossa devoção, a nossa gratidão, a nossa fé. As coisas que nós vemos e vivemos nos afastam de exercer a gratidão, nos afastam de exercer a fé que o Senhor exige que nós tenhamos nele e que Ele espera que nós tenhamos nele. Então é muito fácil a gente perder a capacidade de sermos gratos e também a capacidade de acreditar. Então, quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele me lembrou de algo muito importante na palavra do Senhor, que vai nos levar a refletir nessa noite sobre o exercício da gratidão e da fé. E aí, o que essa noite nos traz uma pergunta: como nós podemos exercer o dom da gratidão e da fé de maneira a agradar o coração de Deus? E a gente vai se analisar, vamos fazer o que o apóstolo Paulo disse ali aos irmãos em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinemos nessa noite se nós estamos conseguindo sermos gratos, estamos conseguindo exercer a gratidão com fé. E para nós exemplificarmos isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou pode acompanhar aqui pelo suporte do telão. No verso 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e
voltou dos campos de Moabe, portanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Geralmente, quando a gente ouve a história que é narrada no livro de Ruth, a gente sempre olha para a figura central, que é o título do livro, que é Ruth. E por vezes a gente olha para Noemi como se ela fosse apenas uma personagem coadjuvante nessa história. Mas quando o relato começa aqui, começa fazendo um relato da história de Noemi. Ela está em primeiro plano, ela e a família dela. E o relato que nós encontramos aqui apresenta um momento em que os juízes estavam governando o povo de Deus ali em Israel. E o que acontece? Houve uma fome muito grande. Quando nós estamos no livro de Juízes, nós percebemos que o povo, hora por outra, estava sendo subjugado por alguma outra nação. E o que estava acontecendo aqui é que o povo estava sendo subjugado e eles decidiram buscar um lugar para viver, para sobreviverem. Então a família de Elimeleque foge, vai peregrinar nos campos de Moabe. E a gente já conhece essa história, a gente sabe que assim que ele chega lá, ele morre e os filhos se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. E por volta de 10 anos eles viveram ali. Não foi algo que aconteceu rápido. Ela perdeu o marido e rapidamente os filhos morreram. Não, ela perdeu o marido, ela recebe ali duas noras, que poderia ser motivo de alegria para ela. A nossa família está aumentando, apesar do meu marido ter morrido, eu estou recebendo duas novas filhas. Porque quando uma nora, uma sogra é boa, quando ela recebe uma nora, ela recebe uma filha. Não é verdade? Eu sei que tem muitas noras aqui que receberam filhas da parte de Deus. E glória a Deus por isso. E a gente sabe que o relacionamento de noras e sogras, historicamente, são relacionamentos conturbados. Mas não era o caso de Noemi. Noemi, ela era uma sogra boa. É prova disso quando a gente vê ali Ruth decidindo seguir a sua nora, a sua sogra, porque ela não era ruim. Se ela fosse ruim, a Ruth e a Orfa tinham dito tchau, vai com Deus, né? Acabou aqui nossa história e a gente vai seguir aqui em caminhos separados. Não foi isso que aconteceu. Então que a gente vai ver que essa história dessa família, ela ganha uma camada de dor muito marcante. E que camada de dor é essa? Para Noemi, que estava em uma terra diferente da sua, com uma cultura diferente da sua, que foi para lá para sobreviver com seu marido, perdeu o marido, agora perdeu seus dois filhos, ela se sentiu totalmente desolada. Quando o marido morre, ela ainda tenta ficar ali, mas quando os filhos morrem, o coração dela não suportava mais. Parece que aquela terra tinha trago para ela toda uma dor. Imagine você se mudar para uma cidade nova, para um estado novo e chegar lá e tudo que você tinha levado era esperança, era propósito, era possibilidade do novo. E aí quando de repente você se encontra sem nada, tudo que você tinha se acabou, sua esperança se acabou. E aí vocês olham para mim e perguntam, irmã, nós não viemos aqui para falar sobre gratidão e sobre fé. Aí você chega e começa a falar de uma mulher que está passando por uma dor tão grande, de perder o marido, de perder os filhos, de se sentir totalmente desolada. Inclusive a palavra diz no verso 5 que ela estava desamparada de seu marido e de seus dois filhos. Meu Deus, que difícil. Essa situação, queridos, que Noemi estava vivenciando era desesperadora. Ela queria voltar para casa. Ela queria voltar para a terra natal. Ela queria voltar para um lugar que lhe desse esperança. E enquanto eu estava relendo esse texto, eu cheguei nessa parte onde ela diz assim, no verso 13: voltem, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. A dor dela era tão grande que ela achava que Deus estava pesando a mão sobre ela. A dor que Noemi estava passando era tão terrível que ela achava que era o próprio
estava decidido esmagá-la. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes a gente fica assim, quantas de nós chega uma situação na nossa vida, nós, mulheres de Deus, em processo de santificação, caminhando, lutando para crescermos em Deus, para vivermos o propósito dele, e de repente o dia mau chega sobre nós, sobre a nossa casa, e a gente não sabe mais o que fazer, e a gente não tem mais esperança. Como ter um coração agradecido? Como levantar canções de adoração ao Senhor, se tudo que está à sua volta diz o contrário? As pessoas chegam e apontam, não era para já estar trabalhando, não era para já estar casado, não era para isso, não era para aquilo, não era para já ter tido filho. As pessoas ficam cobrando e o coração da gente vai murchando de dor. Então, mesmo recebendo, Noemi recebeu manifestação de amor da sua nora, das suas noras, as duas a amavam. Inclusive Ruth disse para ela aquele texto tão lindo: onde você estiver eu estarei, onde você pousar o seu Deus será o meu Deus. Ali era uma demonstração de amor muito, muito genuína. Meu Deus, como é poderoso quando alguém chega para a gente e diz: eu vou te seguir porque eu creio no Deus que você serve, e a pessoa que serve não está dando conta. Os outros veem tudo que você já falou sobre o Senhor, mas quando a dor chega para você, são eles que te lembram. São eles que te lembram que houve dias que você falou, houve dias que você declarou, houve dias que você cantou e agora você não canta mais. Então a dor que ela estava sentindo impedia Noemi de ser grata a Deus. E aí ela decide voltar para Belém. E elas voltam para Belém. E a palavra do Senhor diz que quando elas chegam em Belém, ao serem recebidas por toda a cidade de maneira tão alegre, eles estão ali felizes porque Noemi estava voltando, eles conheciam Noemi, mas também estavam consternados porque sabiam que ela estava passando por um momento muito difícil e eles estão comovidos por ela. E sabe o que Noemi diz? Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Meu Deus, Senhor, quantos de nós chega a esse nível de pensar: meu Deus, ontem eu estava cheia de alegria e hoje eu não sinto, Senhor, alegria. Eu não consigo levantar minhas mãos, eu não consigo, Senhor, fazer uma consagração, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para buscar. Senhor, eu não consigo ter disciplina na palavra, eu não consigo ter disciplina no trabalho, eu não consigo ter disciplina. O que está acontecendo comigo? Ah, queridos, o Senhor tem dito ao meu coração que muitos de nós aqui hoje, mesmo que você não diga, o seu coração está assim. Esse tema foi chamado para nós nessa noite porque há corações aqui que estão dessa forma, que não conseguem, mesmo que não percebam, não estão da mesma forma, não estão celebrando como deveriam, não estão cultuando como deveriam. Quando a irmã subiu aqui agora há pouco, ela disse: nós não somos só cantores, nós somos adoradores. Quantos não conseguem mais adorar com uma entrega genuína? Sabe, se despir diante do Senhor. E aí eu me lembrei do Salmo 98, que o salmista declara assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. E aí eu me pergunto, como que a gente pode celebrar se tudo em volta parece que é uma perda, é uma dor? Como? A gente liga o jornal, meu Deus, misericórdia. A gente senta numa fila, no banco ou no postinho, e a gente escuta coisas terríveis que a gente
dias terríveis em que a iniquidade está aumentando. E tudo que a iniquidade aumenta, a nossa fé diminui. Porque a palavra do Senhor diz isso: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Oh, Jesus! A iniquidade está crescendo ao nosso lado e o amor está se acabando. O amor está esfriando, queridos. E esse amor que se esfria é contagiante. O amor que se esfria contagia a gente. Você chega todo feliz, vai glorificar, aí o irmão está lá. Aí você fica pensando: só eu? E estou com vergonha. Sabe, quando você fica com vergonha porque você está diferente. Você é o único que lê, o único que ora, o único que intercede, o único que se importa. Aí você fala: meu Deus, eu estou toda estranha. Ih, crentona, ih, crentão. Aí você vai murchando. Porque a iniquidade é contagiante. Acreditem nisso. Então eu fico aqui pensando como que a história de Noemi nessa situação vai nos ajudar a entender sobre a gratidão. De que maneira o que essa mulher viveu nos ensina a sermos gratos. Como, meu Deus? Porque ela até atribuía a Deus a situação dela. Ela não dizia: foi o diabo que matou meu marido. Ela não dizia, não. Ela atribuía a Deus. E aí como? E eu vou dizer para vocês, é algo bem simples, tá bom? É algo muito simples. Porque tudo que ela estava vivendo estava no nível natural. O nível de vocês, olhando para mim, nesse momento, nós estamos em dois níveis. O seu corpo sentado aí é o nível natural, mas o seu coração e a sua mente, o seu espírito está em um outro nível, que é o nível espiritual. Só que Noemi não conseguia mais ver no nível espiritual. Ela só estava conseguindo ver no nível natural. E no natural era catástrofe, assim, em cima de catástrofe. Tudo que ela via era destruição. Mas ela não sabia que havia algo sendo movimentado no nível espiritual. Havia algo acontecendo longe dos olhos dela, porque a dor a cegou, e que havia algo sobrenatural sendo movido no espiritual. Ela não sonhava, ela não imaginava que havia algo muito maior que estava acontecendo e que ela ainda não conseguia ver, mas ela ainda veria. E aí nessa hora eu me lembro de Joquebede. Quando Joquebede engravidou de Moisés, Moisés nasceu em um período de grande perseguição para o povo de Deus lá no Egito. Havia um decreto para matar todo menino do sexo masculino, todas as crianças. E Joquebede, quando ganhou Moisés, que ela viu que era um menino, a primeira coisa que o coração dela fez foi se afligir. Ele vai morrer. Ele vai morrer. A palavra do Senhor diz que ela escondeu ele por 3 meses. E ela escondendo ele por 3 meses, ela pensou: vou colocá-lo no rio, ele vai chegar na filha de Faraó e ele vai ser salvo. Qual a diferença de Noemi para Joquebede? Noemi estava só no plano natural. Ela não conseguia pensar no plano espiritual. Joquebede, apesar de estar no natural, ela conseguiu planejar no espiritual. E Deus agiu no espiritual. Ela se levantou. Ela poderia ter ficado amarga, ela poderia ter ficado triste, ela poderia ter chorado, se amargurado. Meu Deus, por que tu não me deu uma menina, Senhor? Esse menino vai morrer, vou matá-lo. Ela nem pensou. Ela queria que ele estivesse vivo. E ela se levantou e ela agiu. A diferença de Joquebede para Noemi é que o medo do filho dela morrer não a paralisou. Quantas mães não são paralisadas com o diagnóstico de autismo, não são paralisadas com o diagnóstico de um câncer, não são paralisadas com o diagnóstico de fome e de medo. Elas avançam, elas caminham e elas vão com força. Há muitas mães que quando recebem um peso na alma, elas avançam. Elas
que o que ela estava fazendo era se levantando pela vida do filho dela. Quantas de nós aqui estão se paralisando porque houve alguma coisa, porque dizem alguma coisa sobre nossos filhos, porque o diabo lançou mentiras sobre a mente dos nossos filhos e a gente paralisa com medo e não avança e não caminha. O Senhor está dizendo para nós que, assim como Joquebede, nós precisamos nos levantar. Diagnóstico nenhum vai nos paralisar no mundo espiritual diante do nosso Deus e do que Ele tem para nós. Aleluia! E aí eu chego aqui a um momento em que muito toca meu coração. Ainda no livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 16 e 17, nós vemos Ruth dizer: dizem sobre Ruth e Noemi, sobre Noemi. E Noemi tomou o filho e o pôs no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e ele se chamará Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha o que Noemi está segurando. Olha o que Noemi está vendo. Ela viveu muito mais do que o resgate de Ruth. Ela é da raiz de Davi. O seu neto é da raiz de Davi, da raiz do Cristo Jesus. Ela não via, mas o Senhor tinha para ela a descendência do Filho de Deus. Deus tinha para ela a descendência de Davi e ela não sabia. Era muito mais do que o que ela estava sonhando, era muito mais do que ela pensava. Assim como aconteceu com Joquebede, o que Deus tinha para Moisés, aquele bebê no cestinho, era muito mais do que ele só viver. Deus tinha para Moisés ele ser um líder de Israel. Deus tinha para Noemi que o seu neto fosse a raiz de Davi. Aleluia! E o que Deus tem para você, e o que Deus tem para a sua geração, não importa a dor que você está passando, não importa o que está te afligindo, seja grato ao Senhor por aquilo que os teus olhos não estão vendo. Os seus olhos não estão vendo, mas Ele vai realizar. Os seus olhos não estão vendo, mas Ele vai fazer. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus tem para você, queridos, não é só seu filho vivo, não é só filha com saúde. Deus tem muito mais. Deus tem propósito, Deus tem algo maior para a sua casa, para a sua descendência, para a sua geração. E eu digo para você, seja grato hoje, em todo o tempo. Não espere ter a bênção na mão para ser grato. A gratidão gera fé, a fé gera gratidão. Um alimenta o outro, os dois caminham juntos para a glória de Deus Pai. E eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Eu bendigo a Deus porque eu sei, queridos, que o Senhor quer gerar na sua casa algo muito poderoso. Ele quer gerar na minha casa, Ele quer gerar na sua casa, e Ele vai fazer isso porque Ele se agrada da sua gratidão. Seja grato hoje, seja grato agora. Amém? Deus abençoe, queridos.